Fala moçada, e aí, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Saiu a banca do PSS, Processo Seletivo Simplificado SEDF 2025. E qual que é a banca? Quadrix, Instituto Quadrix. Já é uma banca conhecida dos concursos aqui da Secretaria de Educação do DF. E a gente vai, primeiramente, apresentar aqui a publicação que saiu hoje no DODF, no Diário Oficial do Distrito Federal, sobre a definição da banca. E aí, na sequência, a gente vai fazer aqui uma bateria de questões. Bacana? Todas elas da banca Instituto Quadrix. Já fica aqui meu boa tarde para Ivanete, Felipina, Marcone, Érica, Laudijane, Brito Alexandre. Tá tudo junto ali. O nome dela ficou meio confuso ali no nick ali. Adorei a banca, gente. Ó, ela gostou da banca. Márcia Regina, boa tarde. Eu tenho as minhas ressalvas com relação a Quadrix, tá? Quem já é meu aluno aqui há mais tempo sabe das minhas críticas. Mas a gente sempre tem a esperança de que a banca se supere e consiga fazer uma excelente prova, né? Boa tarde, Carla. Boa tarde, Adriane. Boa tarde, Kelly. Emanuele. Todo mundo aí. Seja muito bem-vindo. E vamos que vamos, então. Na tela, uma vaga é sua. É o seguinte. A gente já está com o nosso curso online, aqui no Pedagogia para Concurso. Hoje com 20% de desconto. Não perca tempo. Acesse o QR Code aí na tela. De R$ 247,00. Na promoção está saindo a R$ 197,60 à vista. Ou apenas 12 parcelinhas de R$ 19,84. Tá? Então não perca tempo. Já se inscreva aqui no curso. E já vem estudar aqui com a gente, com toda a equipe aqui do Pedagogia para Concurso. Beleza? Vamos lá. Continuando aqui. Tá aí o resultado do julgamento publicado no dia 28 de julho de 2025. A comissão organizadora do PSS, designada pela Portaria 441, publicada no DODF de 22 de abril de 2025, no uso de suas atribuições, torna público o resultado do julgamento das propostas apresentadas por instituições interessadas em organizar e executar o PSS, destinado à formação de banco de professores substitutos para a rede pública de ensino do DF, referente ao exercício letivo de 2026. Após análise técnica, jurídica e administrativa das propostas encaminhadas pelas instituições proponentes, com base nos critérios constantes do termo de referência, o Instituto Quadrix foi declarado como instituição selecionada para execução do certame por ter apresentado a proposta mais vantajosa à administração pública. Então tá aí, nós temos esse resultado oficial e a partir de agora, obviamente, nos nossos cursos preparatórios, lives relacionadas ao PSS 2025 aqui do Distrito Federal, serão amplamente direcionadas para a banca Instituto Quadrix. Fechou? Então vamos na tela. Olha aqui, ó. Previsão de divulgação do edital normativo, 5 de agosto de 2025. Muito provavelmente não haverá adiamento da publicação do edital normativo. Então, dia 5 de agosto, já coloca na tua agenda aí, publicação do edital. Vamos aqui para a nossa primeira questão de hoje. Boa tarde, Fabiana Castro. Graças a Deus, minhas experiências com a banca são boas, professor. Que bom que assim seja, que assim continue. Jaqueline Sodré, seja bem-vinda. Bárbara, tamo junto. Um abraço para você aí. E vamos nessa. Aqui, ó. Primeira questão, moçada. Considerando os recursos técnico-metodológicos para trabalhos acadêmicos, a pesquisa quantitativa e as comunicações científicas,
julgue os itens. Item 1. Nas comunicações científicas, os artigos e os livros são exemplos de canais de comunicação formais de divulgação ampla. Ó, são exemplos de canais de comunicação formais de divulgação ampla, sem dúvida nenhuma, porque é a partir de artigos científicos e de livros em geral, especialmente livros acadêmicos, que há esse rol de comunicações científicas, os resultados das pesquisas, dos experimentos científicos. Item 1 correto. Item 2. A abordagem subjetiva na interpretação dos resultados é a característica principal da pesquisa quantitativa. Bom, em se tratando de pesquisa quantitativa, a abordagem ela não é subjetiva. Seria subjetiva se tivesse no lugar de quantitativa pesquisa qualitativa. Então se liga aqui, ó. Pesquisa qualitativa, ela é subjetiva, essencialmente subjetiva. A pesquisa quantitativa, ela é essencialmente objetiva, tá? Então cuidado, Quadrix gosta de cobrar esse tipo de questão sobre pesquisa, metodologia de pesquisa. O professor, enquanto um agente pesquisador, enquanto sujeito pesquisador, esse paralelo entre as abordagens de pesquisa, especialmente a quantitativa, a qualitativa. Então, cuidado com isso, beleza? A galera botou aí no chat gabarito da questão letra C de certo e questão 2, vamos pôr o gabarito aqui, é de errado. É isso aí, Bárbara. Tomara que não venha com aquelas presepadas, né? De últimas provas aí, de provas mais recentes, eu diria. Esse é um dos meus ranços com a respectiva banca. Mas vamos lá. Ó, então, item 1 certo, item 2 errado. Vamos aqui na próxima questão. No que se refere ao cenário atual do Brasil e do mundo, julgue o item. Item 3. No Brasil, o acesso à educação básica é uma realidade, mas persiste o problema da baixa qualidade do ensino. O que vocês me dizem nessa aqui, ó? No Brasil, o acesso à educação básica é uma realidade. Sim. Por que é uma realidade? Porque hoje, constitucionalmente falando, existe a garantia do acesso dos 4 aos 17 anos de idade. A faixa de escolarização obrigatória, que vai da pré-escola ao ensino médio. Beleza. Agora, mas persiste o problema da baixa qualidade do ensino. Eu posso dizer que persiste o problema da baixa qualidade do ensino? De maneira geral, infelizmente, sim. As duas afirmativas dentro do mesmo item encontram-se corretas. Tá? Então, item 3 aí, como a galera já botou no chat também. Item 3 correto. Estou gostando de ver. Hoje a galera está participando aí ativamente aqui comigo das respostas, hein? Bacana. Vamos lá agora na próxima. Uma vaga é sua, questão 4. Ó, peguei uma questão de múltipla escolha do Instituto Quadrix. Olha essa aqui que interessante. Essa aqui eu quero ver, hein? Essa aqui, ó, é daquelas que eu gosto. Nível hard. Ó, essa aqui é nível hard. Segundo o Pipi, o bebê no início está quase inteiramente preso ao presente imediato, respondendo aos estímulos existentes. Ele não se lembra de acontecimentos ou objetos de um momento para outro, e não parece ter planos ou intenções. Sendo assim, assinale a alternativa que apresenta a expressão utilizada pelo autor, que se refere às muitas ações repetitivas simples, cada uma organizada em torno do próprio corpo do bebê. Letra A, integração motora. Letra B, habilidades motoras. Letra C, estágio sensorial. Letra D, reações circulares primárias.
Ou letra E, zona de desenvolvimento motor. Então vamos lá. Olha só, primeira coisa que a gente tem que lembrar. Piaget é o grande expoente da teoria cognitivista. Ó, teoria cognitivista. Do interacionismo, do construtivismo, da psicologia genética. E aí quando ele fala do bebê, o bebê está no estágio caracterizado por ele, Piaget, de sensório motor, que vai aí em média de 0 a 2 anos. E aí quando fala das muitas ações repetitivas, cada uma organizada em torno do próprio corpo do bebê, o gabarito aqui, pessoal, da questão 4 é a letra D de doido. Reações circulares primárias. Uma coisa é o estágio. Muita gente botou a letra C. Uma coisa é o estágio. Outra coisa, pessoal, é o que o comando da questão da banca Quadrix traz. Quando se fala da expressão utilizada por Piaget para se referir às muitas ações repetitivas, diz respeito às reações circulares primárias. Coloca aí no chat a palavra eu. Quem nunca tinha ouvido falar sobre o conceito de reações circulares primárias. Coloca aí no chat. Coloca eu. Leandro, eu nunca ouvi falar de reações circulares primárias. Só essa questão aqui eu já digo que valeu a pena você estar aqui comigo agora, nesse fim de tarde. Ó, a galera já botou aí, ó. Valdirene, Jaqueline, Marcone, Vera Lúcia, Tanaína, Cida, Joana, Karina, Kelly, Érica, Verônica, Kelly Cristina, Kelly Guterres, Patrícia Silva. É, galera, vivendo e aprendendo, não é verdade? A gente sempre tem o que aprender, né? Não tem para onde correr. É uma teoria inesgotável. Quando a gente fala de psicologia da educação, é inesgotável. Vamos aqui na tela. Olha só. Falando um pouquinho mais aqui sobre o conceito de reações circulares primárias. São ações repetitivas que os bebês realizam, focadas em seu próprio corpo, até por conta do aspecto corporal, motor e sensorial serem aspectos muito, digamos assim, sensíveis e destacados durante a fase dos bebês, que vai de 0 a 2 anos aí a respectiva faixa etária, para experimentar sensações prazerosas como chupar o dedo. Essas ações são descobertas por acaso e repetidas intencionalmente pelo bebê, marcando um desenvolvimento importante na sua coordenação sensório-motora. Beleza? Então tá aí. Vamos para a próxima questão. Quanto ao currículo e à construção do conhecimento, agora vamos falar um pouquinho de currículo aqui. Questão 5. Um bom currículo escolar é aquele que se fundamenta em uma concepção de educação que pressupõe que o aluno seja sujeito de seu processo de aprendizagem. Bom, quando a questão fala do aluno enquanto sujeito de seu próprio processo de aprendizagem, a questão normalmente está correta. Aqui não é diferente. Item 6. A educação baseada na formação de modelos. Memorizações. Ó, cuidado com essa palavra. A palavra memorização e suas derivações normalmente se associa a uma prática pedagógica tradicionalista. Olha aqui, ó. E fragmentações, ó, ainda vem fragmentações do conhecimento. Desenvolve conteúdos por meio da interdisciplinaridade? Não tem nada a ver com interdisciplinaridade, muito menos com a contextualização. Por quê? Porque a interdisciplinaridade indica a necessária integração dos componentes curriculares. E a contextualização indica a necessária relação teoria e prática. Portanto, o item 6
A afirmação está desconexa. Errado. 7. A escola tem de se fazer prática, ativa e formadora. Sim, ativa, prática e formadora. E não passiva, não expositiva e não formalista. Ó, não formalista. Por quê? Porque a escola, ela é um ambiente formal. Ó, isso aqui é interpretação pura, hein? Ela é um ambiente formal. Então, dentro desse contexto, a questão 7 está correta. Certíssima. Vamos na próxima. Boa, Marcone. Boa, Érica. Boa, Laudijane. Item 7, correto. Item 8 agora. Uma vaga é sua. A organização curricular norteia a prática educativa do professor com soluções prontas, visando a melhoria da qualidade do ensino. Cuidado com esse negócio de soluções prontas, porque fica parecendo até que o professor e os alunos serão meros executores de tarefas, como define ou como caracteriza a pedagogia tecnicista. Então, esse item 8 está errado. Item aqui incorreto. Beleza? Vamos para mais um bloco. PPP. Há duas certezas na vida do homem. Uma que um dia morreremos. Outra que cairá PPP na prova do PSS. Todo PSS cai algum bloco de PPP. Vamos lá. Só terá legitimidade institucional quando for resultante da participação de toda a comunidade escolar. A partir dessa informação, é correto afirmar que se trata de um documento, item 9, que define os princípios e as metas da instituição educacional, estruturado única e exclusivamente pelo gestor, falso, porque ele tem que ser estruturado por toda a comunidade escolar. Todo PSS cai um item desse tipo aqui. E posto em prática por toda a comunidade escolar. Não, a comunidade ela tem que colocar em prática, mas ela não fica, digamos assim, excluída do planejamento e de todo o processo de elaboração, execução e avaliação da proposta pedagógica escolar. Portanto, a questão 9 está errada. Vamos na 10. Construído após vários momentos de interação, reflexão e debate. E aí, o que vocês me dizem nessa? Construído após vários momentos de interação, reflexão, debate, item certo. 11. Essa tá ridícula, né? Construído sem diálogo. Cuidado com a palavra sem em questões de prova. Normalmente, quando aparece a palavra sem, a questão tá errada. Ó, item errado. 12. Em que a equipe pedagógica da instituição escolar assume o papel centralizador. Falso. Não é um papel centralizador. Cuidado com esse tipo de termo também na prova. Errado. E 13. Elaborado para definir a aplicação de medidas emergenciais na escola, com a participação de todos os segmentos da unidade escolar. E essa 13 aí, o que a gente poderia marcar nela? Seria para definir a aplicação de medidas emergenciais? No sentido de documento que vai pura e simplesmente apagar incêndios? É só para apagar fogo? Não. O projeto político-pedagógico ele tem que ser especialmente um documento preventivo e não interventivo e não voltado para a aplicação de medidas emergenciais. Cuidado com isso, hein? Então a questão aqui está incorreta. Destaquemos aqui, ó, medidas emergenciais. 13 errado. Vamos na próxima. Antes da gente partir aqui para o próximo bloco, eu queria perguntar o seguinte: vocês estão gostando da live? Se estão gostando, por favor, deem um likezinho aí para nós, dá essa moral, se inscreva no canal aqui do Pedagogia para Concurso,
ativa o sininho e dá o teu recado aqui no chat, beleza? Se você está gostando ou não. Bora aqui na tela, uma vaga é sua. Ó, a atividade educativa é política, pois prepara o aluno para o desenvolvimento da cidadania. Acerca desse tema, julgue os itens. Vamos lá. Quando a gente fala do desenvolvimento da cidadania, isso aqui tem relação direta com a qualidade social da educação e a função social da escola. Aí a questão está falando assim, ó, questão 14. O conhecimento só é importante quando promove a capacidade do aluno de constituir novas relações com a realidade vivida. Tá certo isso? Ó, tá falando que ele só vai ser importante quando promover a capacidade do aluno de constituir novas relações com a realidade. Ou seja, a relação teoria e prática. O que gera a definição da palavra praxis, não é isso? Então ele só faz sentido a partir do momento que ele se conecta com a realidade vivida. Item certo. 15. A escola tem a função de preparar o aluno para o exercício da cidadania na sociedade, como o próprio enunciado já está destacando, o desenvolvimento da cidadania, certo? 16. Uma vaga é sua, Jaqueline. Jaque, obrigado aí pelo carinho. Valeu também, Emanuele Damascena. Uma vaga é sua, obrigado. Olha aqui, ó. 16. Para que a escola se apresente como democrática, deve levar o aluno a compreender o papel de cada um dentro do contexto social. Sim. Certo? A função educativa e política da escola é caracterizada pela transferência de conteúdos. Aí não, né? Ó, quando a questão falar assim, transferência, reprodução de conteúdos, isso daqui é uma concepção tradicional, tá? Vamos pôr aqui, ó. Transferência de conteúdos, tu já fica ligado. Concepção tradicional. 19. Uma vaga é sua, Marluce. Seja bem-vinda. O conhecimento adquirido com base na realidade do aluno consegue ampliar e estabelecer a consciência crítica dos educandos. O próprio Paulo Freire dizia isso. O conhecimento adquirido a partir da realidade dos alunos. Isso vai, de certo modo, ampliar e estabelecer a consciência crítica. Correto. 19. Mais uma aí de projeto político pedagógico. Vamos nessa. Bárbara, uma vaga é sua. Valeu aí, querida, pelo carinho de sempre. É um dos documentos mais importantes da escola, pois nele encontram-se as concepções de educação e de ensino. Sua elaboração parte dos seguintes princípios. Ó, isso daqui vem caindo muito em prova. Os princípios norteadores do projeto político-pedagógico, referência à professora Ilma Passos Veiga. E aí ela vai dizer o seguinte, ó. Igualdade é um princípio norteador? É. Qualidade também? Também. Liberdade, beleza. Gestão centralizada, falso. Valorização do magistério, certo. Letra B, igualdade, qualidade, liberdade, gestão democrática, valorização do sistema de ensino, não. Não é do sistema de ensino e sim do magistério. Letra C, igualdade, qualidade, liberdade, gestão democrática e valorização do magistério. É a letra C. Ó, letra C. A próxima aqui, igualdade,
não é quantidade, é qualidade. Liberdade não é gestão centralizada e sim democrática. Valorização do magistério, correto. Letra E, igualdade, quantidade não. Liberdade sim, gestão democrática sim, valorização do magistério sim. A única que realmente apresenta os 5 princípios norteadores citados pela professora Ilma Passos Veiga encontram-se na letra C, tá? Valeu aí, obrigado aí pela mensagem, Adriane. Valeu aí também, Arlete, que bom que você está gostando aí da aula. Pessoal, ó, para facilitar a vida, vamos cantar comigo aqui, ó. Princípios norteadores do PPP agora vou contar. Igualdade e qualidade e a liberdade tem que preservar. São os princípios que regem o PPP, gestão democrática, kkk. Tô falando sério e a valorização do magistério. Beleza? Então tá aí, ó. Vai ficar salvo. Tem gente que fica, repete, canta de novo. Não, é uma vez só. O mic é uma vez só. E aí o que acontece? Vai ficar gravado e aí depois vocês podem ir aqui nesse minuto, salva o minuto aí para quem quer depois relembrar a musiquinha, tá bom? Porque facilita a fixação desses 5 princípios norteadores. Eu, particularmente, gosto de usar esse tipo de estratégia para fixar essas palavras, todos esses termos. É melhor do que você querer memorizar assim, ó, gestão democrática, valorização do magistério, liberdade. Eu acho um porre e acho muito difícil memorizar dessa forma, tá bom? Vamos aqui na tela. Valeu. Vamos lá. 19 já foi. Vamos na 20. Com relação à disciplina escolar, julgue os itens. As situações de conflito podem gerar vários tipos de violência no cotidiano e trazem desafios às instituições de ensino. Tais situações, porém, não chegam a colocar em risco a segurança dos atores escolares. Certo ou errado? Ó, questão sobre disciplina escolar. Temática que faz parte da gestão. Aí aqui, ó, o que a gente coloca? Vamos reler aqui? As situações de conflito podem gerar vários tipos de violência no cotidiano. Podem. E trazem desafios às instituições de ensino. Trazem. Tais situações, porém, não chegam a colocar em risco a segurança dos atores. Aí é falso, né? Chegam sim a colocar em risco. Vou dar um bizu aqui, ó. Questões da quadrix. Quando tiver um porém, vírgula, não, normalmente a questão está errada. Beleza? Então, ó, porém, vírgula, não. Na dúvida, tá que é errado. Boa pergunta, Regina, sobre a questão do material. Equipe técnica, por favor, se vocês puderem dar um retorno aí. Eu não sei se o material ficou disponível na descrição do vídeo. E se não foi colocado, se será colocado ou não. Por favor, tá? Só para a gente dar um retorno aqui para a aluna e para os demais interessados. Vamos aqui na questão 21. 21 fala o seguinte: as equipes profissionais das escolas encontram-se hoje no centro da discussão acerca da importância da educação diante das mudanças na economia, na política e na cultura. Para tanto, esses profissionais são chamados a buscar antigas formas de se relacionar com os alunos e seus pais, sem a necessidade de romper com as formas mais convencionais de trabalho. Ó, vou dar outro macete aqui para vocês. Em questões da banca quadrix, quando tiver um vírgula 100, normalmente a questão está errada. Aqui também não é diferente, tá? Item errado. 22. A violência escolar dificilmente poderia ser evitada, tendo em vista que os conflitos são inerentes à interação humana. Em parte, sim, é difícil você evitar a violência escolar. Se fosse fácil, as escolas e os sistemas de ensino, de modo geral, já tinham resolvido esse problema. Assim,
mesmo se as políticas públicas de educação promovessem a continuidade das ações voltadas para uma prevenção contínua e não apenas adotassem ações momentâneas, pontuais, essa violência ocorreria em níveis semelhantes aos que atualmente ocorrem? Bom, se houvesse uma continuidade de políticas públicas educacionais para uma prevenção contínua, a tendência é que essa violência pudesse ser minimizada, reduzida. E não a afirmação de que essa violência ocorreria em níveis semelhantes aos que atualmente ocorrem, como se as políticas públicas empreendidas não pudessem fazer sequer cócegas às práticas de violência escolar. Então, essa questão aqui fica o quê? Errada. Interpretação pura. Interpretação pura. Cuidado, hein? Nós teremos questões mais interpretativas, questões mais longas e que requerem aí um cuidado, uma atenção maior de vocês na hora de fazer análise. Vamos na próxima. 23. Nas discussões teóricas sobre a violência escolar, existe a constatação de que, geralmente, esta tem origem na ausência de diálogo e na falta de negociações. Sim, em parte sim. Geralmente, ok. Assim, faz-se necessário pensar a disciplina escolar a partir da valorização e da compreensão da escola, com a perspectiva da gestão democrática e da participação ativa dos colegiados. Sim, na tentativa de possibilitar às crianças e aos jovens uma formação de cidadania e garantir a vivência democrática em meio ao processo formativo escolar. Certíssimo. Mais um item longo, mas que não apresenta nenhum pega. 24. Os profissionais das instituições de ensino precisam desenvolver competências e habilidades para administrar situações de conflito, por meio do envolvimento dos atores escolares em um PPP que não necessariamente considere diferenças culturais, econômicas, sociais, de ideias, de raça, de etnia, de opção sexual e de opção religiosa. Galera, o PPP, ele não necessariamente levará em consideração tais diferenças. Falso, ele tem que levar em consideração tais diferenças culturais, econômicas, sociais. Essas diferenças que são fortemente discutidas pelas ditas teorias críticas e pós-críticas de currículo. Portanto, a questão aqui encontra-se errada. Questão 24 incorreta. Vamos na próxima agora. O processo de ensino e aprendizagem pode ser analisado e compreendido a partir de diferentes enfoques. Quanto às abordagens teóricas desse processo, julgue os itens subsequentes. Uma questão sobre teorias da aprendizagem. É outra coisa certa de aparecer lá na tua prova. Alguma questão que fale sobre processo e teorias de aprendizagem. Aqui, 25. Quadrix sempre cobra isso. De acordo com a abordagem sociocultural. Quando eu falo da abordagem sociocultural, eu já tenho uma relação aqui com Vygotsky. O princípio da escola democrática visa ao afrouxamento das normas disciplinares. O aluno é o centro do processo de ensino e aprendizagem e o professor é seu facilitador, fornecendo condições para a aprendizagem. Essa abordagem prioriza as relações em detrimento dos conteúdos. Prioriza as relações em detrimento dos conteúdos, em prejuízo dos conteúdos. O que vocês me dizem nessa questão aqui, galera? Ela está certa ou está errada?
Essa aqui eu faço questão de dar um tempinho para vocês responderem aí no chat. Mandem brasa aí. Ó, eu já tenho 2 gabaritos aí no chat. Um disse que tá certo, o outro disse que tá errado. Mais um errado. Ó, agora a gente já tem a galera em peso botando errado. Pessoal, sabe por que essa questão tá errada? A Quadrix faz isso, tá? Por que ela tá errada? Porque é o seguinte, as características apresentadas aqui, quando fala do afrouxamento das normas disciplinares, o aluno como sendo professor facilitador, priorizando relações, essa aqui é a abordagem humanista. E quem é a referência dessa abordagem humanista? Carl Rogers. Ah, Leandro. Então, olha o peguinha aqui da banca. Eles vão fazer isso na prova, tá? Eles vão misturar abordagens. Você tem que ficar ligado. Essa aqui está incorreta. Vamos ver as outras. 26. Conforme a abordagem cognitivista. Aqui, ó, Piaget. O que importa é a interação do sujeito com o objeto. Ó, olha o interacionismo aqui. Sendo a aprendizagem decorrente da assimilação do conhecimento pelo sujeito e da modificação de estruturas mentais já existentes. Ou ele assimila ou ele modifica. Se ele modifica, ele acomoda. Ó, acomodação. Isso é Piaget puro. O item está correto. Vamos destacar aqui, ó. Piaget. Beleza? Vamos na próxima. 27. Essa questão é alto nível, hein? Bloco alto nível. A abordagem comportamentalista, Skinner, enfatiza os recursos didáticos que são selecionados, organizados e aplicados pelo professor. Sim, o professor ele é um cumpridor ou um executor de tarefas, garantindo a eficiência e a eficácia do ensino. Perfeito. O sujeito é produto do meio, sim, e, portanto, pode ser controlado por meio da transmissão do conhecimento, o controle do comportamento. Já as mudanças de conduta ocorrem por meio do processo educativo. A escola vista como um instrumento modelador do comportamento humano. A relação do comportamentalismo com princípios defendidos pela pedagogia tecnicista, como é o caso da eficiência e da eficácia do ensino. Uma relação que você também tem que levar para a prova e que todo PSS cai. A relação entre a tendência pedagógica tecnicista e a teoria psicológica behaviorista ou comportamentalista, tá? Então pode aparecer comportamentalismo ou behaviorismo. A questão está certíssima. 27. Redondinho o item. Topíssimo. Vamos na próxima. Uma vaga é sua, 28. Segundo a abordagem humanística, o processo de ensino e aprendizagem não se restringe à educação formal. Ou seja, ele não se restringe à escola. Escola e sociedade são espaços possíveis de aprendizado. A educação é percebida como um ato político e deve levar o sujeito a uma consciência crítica da realidade. O professor e o aluno constroem um conhecimento crítico, reflexivo e compartilhado. Aqui, a questão, ela tem um pega. Qual que é o pega? Qual que é o pega aqui? Drica, Lira, tamo junto. Qual que é o pega? Não é a abordagem humanística.
quando ele fala da educação enquanto um ato político, o desenvolvimento de uma consciência crítica da realidade, a gente pode denominar isso de abordagem sociocultural. Aqui entra sociocultural. Essa abordagem, no campo psicológico, eu tenho Vygotsky. Já deixa eu pôr aqui errado. No campo pedagógico, eu posso citar a figura de Paulo Freire. Tá? Então, quando for uma questão de teoria de aprendizagem, quando falar de abordagem sociocultural, você pode associar Vygotsky, você pode associar Paulo Freire, tá? Então, item errado. 29. Vai ficar gravado sim, Kelly. 29. De acordo com a abordagem tradicional, a escola é o lugar ideal para a realização da educação. O ensino é centrado no professor. Sim, o professor é o agente transmissor, é o Aedes aegypti. E o aluno é o mero quê? Receptor passivo das informações que são veiculadas pelo professor. Aí aqui, ó, e a relação professor-aluno baseia-se no respeito à sua competência técnica em uma perspectiva hierárquica. Sim, a prática educativa, por sua vez, está focada na transmissão do saber acumulado pela humanidade ao aluno. Gabarito está o que aqui da 29? Corretíssimo, já que está falando de uma abordagem tradicional, ou seja, uma abordagem que centraliza o processo pedagógico na figura docente. Beleza, gente? Então, ó, gabarito final das 29 questões que nós fizemos na aula de hoje encontra-se aqui na sua tela. Aqui, ó, temos as redes sociais do Pedagogia para Concurso. Vou adicionar aqui o meu Instagram, @prof. Leandro Gabriel, tá? Quem quiser me adicionar lá no Instagram, vai ser um prazer para mim. E relembrando mais uma vez do nosso curso online, promoção 20% de desconto, QR Code na tela, curso online completo para a Secretaria de Educação do DF. E no mais é isso, moçada. Pessoal, fico muito agradecido pela audiência de vocês. É um horário que é um pouquinho complicado, porque muita gente ainda está no trabalho, muita gente está no trânsito, mas eu fico muito agradecido pela boa audiência que nós tivemos. Valeu aí Jaqueline, Bárbara, Laudijane, Joana, Marcone, Kelly, Drica, Joana e todos que aqui estiveram presentes, tá? Espero que vocês tenham gostado. Fizemos aí uma boa bateria de questões da Banca Instituto Quadrix. E valeu, galera. Lembre-se sempre, você é capaz, uma vaga é sua. E vamos embora.